Bom dia, tudo bem? Começando mais um Morning Call da Blackbird. Hoje, dia 6 de março. O Ibovespa ele fechou ontem em alta de 0,2%, em um dia com um pregão mais curto e liquidez reduzida devido ao feriado do Carnaval. Após uma sequência de dias negativos, com o aumento das preocupações com a desaceleração da economia dos Estados Unidos e com as medidas tarifárias do Donald Trump, os mercados globais eles tiveram um dia de alívio, subindo mais de 1%, após o Trump ele postergar as tarifas de automóveis sobre o Canadá e México por um mês. Como resultado, os ativos locais tiveram um dia positivo, com o fechamento da curva de juros e queda do dólar, que terminou o dia em 5,76. O principal destaque da bolsa, o destaque positivo, foi Embraer, subindo mais de 8,5%, após revisão positiva do preço-alvo da companhia por um banco de investimentos e continuando também, né, a tendência de alta após a divulgação dos resultados do quarto trimestre do ano passado. Já o destaque negativo foram as petroleiras, como Brava, Petrobras e PetroRecôncavo, repercutindo a queda do preço do petróleo, o tipo Brent caindo em torno de 2,5%. E nesta quinta-feira teremos a decisão de juros na zona do euro e os dados de produção industrial de janeiro aqui no Brasil. E falando sobre os mercados globais, nesta quinta-feira, os futuros nos Estados Unidos operam em queda, em torno de 1%, após as tarifas anunciadas pelo presidente Donald Trump. As taxas das Treasuries avançam pela manhã, refletindo os riscos das tarifas, além da expectativa pelos novos dados do payroll que serão divulgados amanhã. Na Europa, as bolsas elas operam em queda, em torno de 0,4%, enquanto os investidores eles aguardam os resultados trimestrais das empresas e acompanham a isenção de tarifas sobre automóveis anunciado pelo presidente Trump. E na China, as bolsas elas fecharam em alta, impulsionadas pelo adiamento das tarifas dos Estados Unidos sobre algumas montadoras. Falando sobre FIX, o índice de fundos imobiliários registrou uma leve alta ontem de 0,02%, encerrando ali o dia, né, e também com uma liquidez reduzida com a volta do feriado. E falando sobre a economia, a taxa de câmbio brasileira se apreciou em 2,7% ontem, atingindo cerca de 5,76. Antes do feriado do Carnaval, na sexta-feira, o dólar ele havia encerrado a sessão a 5,92, a maior cotação desde 24 de janeiro. A moeda dos Estados Unidos se enfraqueceu globalmente em meio a sinais de uma desaceleração econômica mais forte no país. E, ademais, o governo do Donald Trump anunciou que dará um mês de isenção de tarifas de importação para qualquer automóvel que entre no território americano por meio do acordo Estados Unidos, México e Canadá. As novas tarifas de 25% sobre produtos do México e Canadá e de 20% sobre produtos da China começaram a valer na última terça-feira. E a criação também agora de empregos no setor privado dos Estados Unidos desacelerou significativamente em fevereiro, segundo os dados, né, publicados ontem pela empresa ADP. Houve geração de 77 mil ocupações no mês passado, muito abaixo dos 186 mil registrados em janeiro e da expectativa do mercado de 148 mil. Esse resultado marcou o menor patamar desde julho de 2024. Além disso, o Fed de Atlanta ele prevê, com base em dados de alta frequência, que o PIB dos Estados Unidos vai recuar 2,8% no primeiro trimestre de 2025, uma taxa anualizada e após uma expansão de 2,3% no quarto trimestre de 2024. De acordo com o livro bege do Banco Central Americano, divulgado ontem à tarde, a atividade econômica local tem crescido ligeiramente desde meados de janeiro.
E hoje o Banco Central Europeu deve reduzir a sua taxa de juros de referência em 0,25 ponto percentual. Assim, a taxa de depósito atingiria 2,5%. As atenções estarão voltadas para a fala da presidente do Banco Central Europeu, a Christine Lagarde, após o anúncio da decisão de política monetária. Os membros do Banco Central trouxeram sinais mistos nas últimas semanas e nos Estados Unidos, destaque para a divulgação de outros indicadores do mercado de trabalho, pedidos iniciais de seguro-desemprego na semana passada, além da produtividade e do custo unitário do trabalho referentes ao quarto trimestre do ano passado e nenhum indicador econômico de destaque será publicado aqui no Brasil hoje. Bom, vamos ficando por aqui. Muito obrigado. Bom dia.